Um homem japonês é vítima de um terrível acidente nuclear e é mantido vivo por pelo menos 83 dias contra sua vontade, enquanto ele vê o seu corpo meio que se desintegrando na frente dos seus olhos. Esse é o trágico caso de Hisashi Oshi, a pior vítima de radiação da história. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas da Ásia, de países da Ásia, enquanto tomamos um café gelado. Não se esqueçam de se inscrever, a gente posta vídeo novo toda terça-feira ao meio-dia. Ligue as notificações. Também deixo de aviso agora no começo do vídeo que o assunto hoje pode ser perturbador para algumas pessoas. A gente vai falar um pouco sobre condições médicas graves, então, fiquem cientes disso. De qualquer forma, a gente não vai mostrar nenhuma imagem explícita, até por respeito à vítima que a gente vai estar falando hoje. Desde a sua descoberta, a radiação é um tema de estudos que tem intrigado muitos cientistas, principalmente sobre os seus efeitos no corpo humano. Hoje em dia, as usinas nucleares representam pelo menos 10% da matriz energética mundial e, quando feita de forma segura, pode ser uma alternativa muito interessante para a utilização de combustíveis fósseis, porque é razoavelmente uma fonte limpa de energia. Mas também sabemos os efeitos devastadores que um acidente nuclear pode causar. Um dos principais exemplos é o acidente de Chernobyl, que acabou matando milhares de pessoas e evacuou totalmente ali toda a região de Chernobyl. E também tem outro caso que aconteceu, na verdade, no Brasil, que foi o acidente do Césio 137, que aconteceu em Goiânia. Um grupo de pessoas acabou encontrando cápsulas de Césio 137 em máquinas de um hospital que estava abandonado. Eles pegaram essa substância porque ela era brilhante, ela emitia uma luz, assim, acharam interessante, levaram para a cidade. Várias pessoas manusearam sem nenhuma segurança e o governo federal reconhece pelo menos 120 vítimas que perderam suas vidas devido a esse acidente. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história e o acidente do Césio 137 foi o maior acidente radioativo que aconteceu no Brasil. Mas a pior vítima de radiação da história da humanidade, ou seja, a pessoa que recebeu o maior nível de radiação e ainda não morreu instantaneamente, não derivou de nenhum desses acidentes, mas sim de um evento que aconteceu e que é menos conhecido mundialmente, que é o acidente nuclear de Tokaimura em 1999, lá no Japão. Como eu disse anteriormente, a criação de energia por meio das usinas nucleares pode ser uma boa alternativa para outros combustíveis mais poluentes no meio ambiente, se feita de forma segura. Mais de 30 países possuem usinas nucleares, incluindo o Brasil, e existem vários sistemas de segurança para evitar que esse tipo de acidente aconteça, tanto é que desastres atômicos são razoavelmente incomuns. Infelizmente, eles acontecem, a maioria deles por falta de seguir protocolos de segurança adequados. A usina de reprocessamento de material nuclear de Tokaimura, ela ficava a 120 quilômetros da capital do Japão, que é Tóquio, e foi inaugurada em 1966, sendo uma das primeiras no país. E como funcionava a preparação desse combustível nuclear de forma segura? Eu li várias fontes diferentes, elas vão estar aqui na descrição, mas eu vou tentar simplificar esse processo do jeito que eu entendi para vocês. Pelo menos lá na usina de Tokaimura aconteceu o seguinte: eles tinham que misturar uma substância que era pó de óxido de urânio e ácido nítrico, porque eles queriam dissolver esse pó de urânio. Eles tinham que misturar essas duas coisas juntas e elas eram feitas em um tanque industrial que era regularizado pelo governo e ele cabia certa quantidade de substâncias e ele mexia toda essa mistura a uma certa velocidade e tudo mais. E aí depois essa mistura ela é levada para outro tanque para resfriamento. O mais importante é que vocês entendam
que quando feito dessa forma, o tanque só permite certas quantidades das substâncias e ele controla todas as velocidades, a forma que é misturado, então tem todo um controle aí. E o único problema é que esse processo pode ser bem demorado e para os donos dessas indústrias, dependendo de qual, né, achavam que tempo era dinheiro e que dava para cortar, né, ter uns, atalhos, criar atalhos. Então, em novembro de 1996, os donos dessa usina nuclear de Tokaimura decidiram modificar um pouco esse processo sem notificar as autoridades lá do Japão. Agora prestem muita atenção no que eles decidiram fazer para vocês verem a burrice, burrice mesmo. Em vez de misturar o óxido de urânio e o ácido dentro desse tanque que foi feito para isso, eles decidiram que a partir de agora alguns funcionários da empresa iriam misturar essas duas substâncias que podem ser altamente perigosas manualmente num balde de aço inoxidável e depois despejar essa mistura que foi feito de qualquer jeito diretamente no tanque de resfriamento, precipitação. Não tinha controle de nada, não tinha basicamente controle de quantidades das substâncias, velocidade, eles não tinham controle nenhum, era só para ganhar mais dinheiro, né? Aumentar a eficiência sem pensar na segurança dos funcionários. Sem contar que eu vi em alguns relatos que os funcionários de lá não tinham nenhuma qualificação para exercer esse trabalho, eles sequer tinham noção da periculosidade das substâncias que eles estavam manuseando. Era basicamente uma receita para o desastre. E dito e feito. No dia 30 de setembro de 1999, 3 funcionários da usina de Tokaimura estavam misturando esses dois compostos manualmente. Eles eram Masato Shinohara, de 39 anos, Yutaka Yokokawa, de 54, e o mais novo, que era o Hisashi Oshi, de 35. E é importante pontuar que apesar de que esses 3 estavam exercendo esse trabalho por vários anos, já tinham feito isso de misturar os componentes manualmente por bastante tempo, eles não tinham nenhum conhecimento científico do que eles estavam fazendo, eles só estavam cumprindo ordens. Claramente não sabiam dos riscos que eles estavam correndo. Naquela manhã eles começaram a fazer o que eles sempre faziam, que era misturar todas essas substâncias no balde. E naquela época, o Yokokawa, que era o mais velho, ele na verdade era supervisor dos outros 2. Ele estava lá na sala e ele deveria ficar prestando atenção no que os outros 2 estão fazendo e seguir, né, os novos protocolos da empresa. Só que ele não fez isso, ele estava sentado a 4 metros de distância na sua cadeira e não estava nem prestando atenção no que estava acontecendo. E lembra que eu falei que a quantidade das substâncias era crucial para que esse processo desse certo? Pois é, já estava errado esse sistema de misturar manualmente, mas esses 2 funcionários também erraram grosseiramente na quantidade das substâncias. Então, em vez de usar 2,3 quilogramas de urânio no container, que era uma coisa que eles já tinham feito várias vezes antes, eles acabaram botando 16 quilos. Exatamente porque eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. Provavelmente que na cabeça deles faria sentido. A gente já fez várias vezes antes com uma quantidade menor, e se a gente fizer com uma quantidade maior, acelerar o processo, aumentar a produtividade. Só que a quantidade de urânio que foi misturada lá foi tão grande que, eu digo exatamente o que eu li na internet, a massa crítica necessária para iniciar uma reação de fissão nuclear foi alcançada dentro daquele baldinho. Por volta das 10h35 da manhã, o Oshi preparou o 7º balde de pó de urânio e se preparou para jogar ali naquela mistura. No mesmo segundo em que ele despejou ali o urânio na mistura, a sala inteira foi tomada por um brilho azul que saiu diretamente do balde, que era um tipo de luz relâmpago, apagão ao contrário. Brilhou uma luz muito forte na sala inteira. Esses 3 homens imediatamente começaram a passar mal, ter dificuldade de respirar e vomitaram até. E alguns minutos depois, eles já estavam na sala de descontaminação, porque outros funcionários entraram lá para resgatá-los com uma roupa, né, toda preparada para
lidar com radiação e os 3 funcionários que estavam dentro da sala desmaiaram. Todos os alarmes de radiação gama começaram a tocar e isso significava a evacuação imediata de todos os funcionários, mas não só deles, também de 39 edifícios residenciais que ficavam nas proximidades. No total, cerca de 300 mil pessoas saíram correndo das suas casas sem saber exatamente o que estava acontecendo. E esse acidente provocou um nível de radiação muito acima do comum, pelo menos 15 mil vezes acima do normal em um raio de 2 quilômetros do local do acidente. E no total, 27 pessoas ficaram feridas, 14 delas trabalhavam lá na usina, 5 moradores locais e 2 pessoas que estavam num campo de golfe nas imediações. Mas entre esses, nada se comparou aos 3 funcionários que estavam na sala quando o acidente ocorreu. Os 3 foram levados imediatamente para o hospital porque eles foram expostos a níveis inacreditáveis de radiação. Existe uma unidade de medida que, tenta avaliar o impacto da radiação no corpo humano e ela se chama Sievert, SV, sigla SV. Para vocês entenderem o que esses homens passaram, as pessoas que sobreviveram aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki foram expostos a 0,5 sieverts. E alguns dos socorristas que chegaram primeiro lá no acidente de Chernobyl foram expostos a 0,25 sieverts. O Yokokawa, que era a pessoa que estava mais longe da explosão, foi exposto a 3 sieverts. O Shinohara a 10 sieverts. E o Oshi, que é a pessoa, a vítima que a gente vai falar mais aqui nesse vídeo, foi exposto a 17 sieverts. Para vocês terem noção, eu vi em vários sites que acima de 8, 10 sieverts é letal, assim, é morte quase que iminente. Pelo que eu li, o Oshi foi exposto a uma quantidade de energia equivalente ao hipocentro do bombardeamento de Hiroshima. É como se ele estivesse ali no ponto exato em que a bomba caiu. O supervisor Yokokawa, de 54 anos, recebeu um tratamento no Instituto Nacional de Ciências Radiológicas que ficava na cidade de Chiba. Ele foi liberado 3 meses depois do acidente, com apenas uma pequena doença de radiação, mas, assim, no geral, ele até que saiu bem dessa situação. Bom, mais tarde ele enfrentou algumas acusações sobre negligência no trabalho, mas depois a gente fala sobre isso. O Shinohara, dos 2 que estavam misturando as substâncias, foi um pouco menos afetado. De qualquer forma, ele foi exposto a 10 sieverts de radiação, que já era uma quantidade letal, e ele passou pelo menos 7 meses batalhando contra a radiação, os efeitos da radiação no seu corpo lá no hospital. Só que ele acabou falecendo no dia 27 de abril do ano 2000, quando ele teve uma insuficiência pulmonar e hepática. Durante todo esse processo, ele teve que passar por várias transfusões de sangue, ele colocou enxertos de pele, ele fez tratamentos contra câncer, mas nada adiantou e ele acabou falecendo. Mas agora finalmente vamos falar sobre o Oshi, que foi a pior vítima de radiação da história. E o inferno que ele passou naquele hospital, que durou 83 dias. Segundo relatos, no momento em que o Oshi foi levado para o hospital, ele até que parecia bem, ele conseguia se comunicar com os bombeiros, ele conseguia se comunicar com a família e eles até ficaram espantados assim com o quão bem ele parecia. A pele dele ainda não havia tantos sinais de queimadura em um lugar ou outro, o braço dele estava levemente inchado e ele conseguia manter uma comunicação bem ok com a família, com os enfermeiros, com os médicos. E no começo ele também não conseguia entender exatamente a gravidade da situação. Parece que ele até chegou a falar com uma das enfermeiras, perguntando quanto tempo ele teria que ficar lá, que ele achava que o tratamento ia ser muito mais curto. Ele realmente não sabia o que estava por vir, basicamente. Só que não era como se ele fosse um milagre, uma pessoa que era automaticamente imune à radiação ou coisa assim. Tipo, nós sabemos que a radiação pode ser perigosa em níveis muito altos, mas
Você sabe exatamente por quê? É porque elas podem alterar a estrutura das nossas células. Ela consegue chegar ali até o DNA, mudar as estruturas, destruir cromossomos, impedir que a gente consiga regenerar alguns tecidos, algumas células. É uma destruição que vem de dentro e é por isso que é um sintoma que é associado à exposição à radiação é o câncer, porque existe a mutação de algumas células, né? Mas também a destruição. E segundo os médicos, o único motivo pelo qual o Oshii parecia normal no momento em que ele chegou no hospital é porque ele ainda estava sobrevivendo das células que já haviam sido produzidas, mas quando fizeram um primeiro exame nele, descobriram que quase todos os glóbulos brancos dele, por exemplo, haviam sido completamente destruídos, era zerado assim. Os glóbulos brancos fazem parte do nosso sistema imunológico, eles são produzidos na medula óssea e tal, e eles são extremamente importantes para que a gente consiga, que o nosso corpo consiga se recuperar de infecções, de vírus, bactérias, de um cortezinho aqui ou ali. Só que o corpo dele, sem nenhum glóbulo branco, já não oferecia mais essa proteção. Então, qualquer gripezinha que ele pegasse agora poderia ser letal. Então, ele foi separado num quarto onde ele não podia ter praticamente visitas e ele ficaria em completo isolamento para ele não pegar nada. Uma equipe de experts se mobilizou para tentar estudar o Oshii, mas também ajudá-lo. Uma contagem de células brancas do Oshii estava zerada, eles fizeram um teste de compatibilidade com a irmã dele, descobriram que ela poderia ser doadora. Então eles fizeram o primeiro transplante mundial de células tronco periféricas. Então fez uma transfusão de sangue bem demorada entre a irmã do Oshii e o Oshii para ver se colocasse mais glóbulos brancos lá no Oshii, se ele iria continuar produzindo, né? Ele também acabou recebendo um transplante de pele, porque conforme o tempo foi passando, as queimaduras na pele dele começaram a ser mais evidentes, então toda vez que as enfermeiras colavam um esparadrapo da pele dele, às vezes a pele dele saía junto, ele tava perdendo a pele dele porque literalmente assim ele não estava produzindo mais células, assim, pelo que eu li, os cromossomos dele foram completamente danificados, ele não conseguia criar mais células da pele. Mas infelizmente nenhum desses tratamentos funcionou. Durante algum tempo ele estava com uma contagem normal de glóbulos brancos, mas conforme o tempo foi passando, desregularizou de novo, ele tinha menos, elas foram morrendo com o tempo e a pele dele foi literalmente descamando e caindo. Segundo relatos, a pele dele acabou perdendo toda a sua maciez e elasticidade, ficou dura como uma armadura e acabava caindo depois, então ele estava em carne viva. Além das queimaduras externas, ele também apresentava queimaduras internas nos seus órgãos. Eles estavam todos entrando em colapso porque os tecidos dele não conseguiam se regenerar. Por exemplo, no 27º dia, segundo relatos, o intestino do Oshii começou a literalmente derreter. Então, por ali, ele teve uma hemorragia contínua, ele começou a perder muito sangue, ele também começou a sofrer com líquido nos pulmões, não conseguia respirar direito. Todo mundo sabe que um efeito comum da exposição à radiação, por exemplo, o tratamento de quimioterapia, normalmente o cabelo cai, só que na situação do Oshii, o nível de radiação que ele foi exposto foi tão alto que não só o cabelo dele caiu, mas como as unhas, os dentes e nem as suas pálpebras conseguiam mais fechar. Ele também não estava conseguindo mais manter nenhum líquido dentro do seu organismo ou regular a sua temperatura, porque ele praticamente não tinha mais pele, então os enfermeiros e médicos revestiram todas as superfícies do seu corpo com esparadrapos médicos, assim, para meio que proteger a carne viva dele, e eles tinham que trocar esses esparadrapos com certa frequência, e toda vez que eles faziam isso, era um processo demorado de 3 horas, eles tinham que aquecer toda a sala com aquecedores, porque ele não conseguia regular a sua temperatura sozinho.
E as enfermeiras, assim que tiravam todos esses esparadrapos, elas tinham que pesá-los, porque eles tinham absorvido todos os líquidos que o Oshii tinha perdido no dia. Parece que ele chegava a perder 10 litros de líquido por dia, porque ele não tinha a pele para manter tudo lá dentro, e ele chegou a receber até 10 transfusões de sangue em 12 horas. Era praticamente uma transfusão de sangue por hora. E em uma semana que ele já estava no hospital, parece que os músculos dele começaram a cair. Ele praticamente já tinha se tornado um cadáver que só estava sendo mantido vivo por meio de máquinas e tratamentos que não funcionavam direito. Era como se ele estivesse postergando uma situação inevitável. Daí você se pergunta, por que insistir em tratá-lo, né? Assim, as condições eram precárias, as chances dele sobreviver eram praticamente nulas. E, sinceramente, quem ia querer sobreviver nessas condições, né? Assim, talvez acabar com o sofrimento dele fosse a melhor opção e a opção mais humana. Só para imaginar a dor e o sofrimento que ele devia estar passando quando eu estava escrevendo esse caso, meu Deus. Bom, em partes foi por causa da sua família, em partes foi por causa da equipe médica do hospital. Dependendo da fonte que você consultar, falam coisas diferentes. Algumas afirmam que a família não queria perder esperanças, então eles queriam que todos os tratamentos fossem feitos, porque eles ainda tinham esperança que ele ia se recuperar de alguma forma, então eles pediam para os médicos fazerem de tudo, não importa o que acontecesse. Outras fontes, que eu diria que são a maioria, falaram que foi uma negligência da equipe médica. Pelo que eu li em alguns lugares, o Japão, pelo menos no passado, possuía algumas leis que permitiam que os pacientes fossem tratados mesmo meio que contra a sua vontade em determinadas situações. E como assim, como o tempo foi passando, o Oshii já não tinha mais consciência ou capacidade de decidir o que era feito sobre ele, os médicos só continuaram com o tratamento até que não tivesse mais nenhuma alternativa. Mas outra possibilidade que foi levantada por alguns jornais é que os médicos não tinham tanta experiência com vítimas de acidentes radioativos, eles pegaram essa oportunidade para estudar o caso, para testar novos tratamentos e meio que usá-lo como uma cobaia humana, porque nunca viram uma pessoa que foi exposta a tanta radiação e queriam meio que documentar esse processo. Inclusive, parece que antes dele ser entubado, porque quando ele começou a ter líquido nos pulmões, fizeram uma traqueostomia? Será que esse é o nome? Colocaram um tubo aqui na garganta dele, ele não poderia mais falar. Antes disso, parece que ele já tinha sido submetido a vários tratamentos dolorosos e ele até falou que ele não aguentava mais e que ele não queria mais ser uma cobaia. Só que no fim da sua vida, ele praticamente tinha perdido toda a sua consciência. No 59º dia no hospital, ele estava completamente inconsciente, porque foi dado um anestésico para ele que é pior do que morfina, é um negócio que apaga completamente a pessoa. E ele não estava muito ciente do que estava acontecendo com ele estava inconsciente, não sabia nem que ele estava morrendo, né? E naquele mesmo dia, o Oshii sofreu 3 paradas cardíacas, ele ressuscitou algumas vezes, mas na terceira vez o coração dele parou completamente por pelo menos 49 minutos e ele também parou de respirar por 1 hora e 30 minutos. Parece que o córtex dele parou de responder, ele não estava respondendo a nenhum estímulo, mas ele ainda tinha algumas ondas cerebrais. Era como se ele tivesse mantido, assim, pelas máquinas por um fio. Ele não... Isso é viver, assim, sabe? É porque tem onda cerebral, ele tem ainda a expectativa de viver? Não tinha, sabe? Mas ele foi mantido nessa situação. Esse ponto ele já estava ligado a ventiladores, ele não conseguiria viver sem a ajuda das máquinas. E com o tempo, o seu fígado, o seu rim, foi tudo parando de funcionar e ele não pôde aguentar mais. E finalmente, 83 dias depois que ele chegou no hospital, depois do acidente, o Hisashi Oshii sucumbiu à falência múltipla dos seus órgãos no dia 21 de dezembro de 1999.
Depois desse acidente terrível, algumas investigações foram feitas para entender como isso foi possível, como funcionários dessa usina estavam fazendo mistura manualmente lá dentro, sem nenhuma regulamentação. E aí a Agência Internacional de Energia Atômica concluiu que a causa do acidente foi erro humano e sérias violações dos princípios de segurança. Eles constataram que pelo menos 667 pessoas foram expostas à radiação devido a esse acidente, não só funcionários da usina, como pessoas que moravam perto da usina. E pelo menos 6 funcionários da empresa foram investigados por negligência no trabalho, incluindo aquele supervisor que estava na sala e que recebeu radiação, que é o Yoko Kao, o presidente da empresa responsável por essas usinas. Ele também se declarou culpado em nome da empresa. Em março de 2000, o governo japonês revogou a licença dessa empresa de usinas, eles não poderiam mais operar e também foram obrigados a pagar pelo menos 121 milhões em compensação. Eles acabaram não só com a vida do Oshi, mas com várias outras pessoas que provavelmente tiveram algum tipo de complicação por essa exposição à radiação. E, por exemplo, centros agrícolas ali ao redor que perderam toda a sua produção, porque o governo não queria que esses pequenos produtores que ficavam ao redor da indústria vendessem os seus vegetais, tomassem a água da região, porque ela poderia estar contaminada. Então foram muitos danos diversos. Infelizmente, 11 anos depois, em 2011, aconteceu outro acidente nuclear devastador no Japão, que foi o da usina nuclear de Fukushima, que foi um dos piores acidentes nucleares depois de Chernobyl. Esse foi o caso de hoje, bem pesado, né? Um caso péssimo. Meu Deus, lendo sobre o assunto foi assustador. Tem muitas fontes de notícia que acabam circulando imagens que são sensacionalistas. Pelo que eu vi em outros lugares, nem é o Oshi nessas imagens. E, sinceramente, é uma falta de respeito com a memória desse homem. E, com certeza, eu não queria veicular nada desse tipo. Eu acho que ele tem que ficar na memória como uma pessoa que foi injustiçada pela sua empresa, né? Que não teve nem o treinamento correto, foi usado de cobaia pelos médicos, uma coisa horrível. Se vocês tiverem interesse em ver outro caso que envolveu uma tragédia nacional e descaso das autoridades, eu recomendo o caso do desabamento do shopping Sanpun, lá na Coreia do Sul, que acabou ocasionando várias mortes e foi causado exatamente pelo descaso dos donos, dos empresários responsáveis por esse shopping. A gente se vê na próxima terça e lembre-se, se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.